Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, um seguidor comentou aqui no meu último vídeo a hipótese de Jesus ser um essênio e pedindo minha opinião. Eu respondi, pessoal, que é difícil você definir o que Jesus era dentro do judaísmo. Porque você tem Jesus que é retratado de maneira diferente nos 4 evangelhos. Então você tem um leque de hipóteses de quem Jesus realmente era. Por exemplo, o pessoal da Multiversal Flaviana, eles enxergam Jesus que está dando mais visibilidade a Roma, né, pregando uma submissão a Roma. Em contrapartida, você tem, por exemplo, um professor Oswaldo, que já entende que Jesus, se existiu, era um guerrilheiro, era um rebelde contra Roma. Então, só nesse pontinho aí, não estou falando que alguém está certo ou está errado, estou só comparando, você já tem 2 visões diferentes do mesmo personagem, do mesmo livro. Então é muito difícil você definir como que era o Jesus de verdade, se é que existiu. Por exemplo, o Rabino Moré Ventura, quando ele foi no Inteligência Limitada, que ele teve aquele pequeno debate com o Caio Fábio, ele falou para o Caio Fábio que Jesus era um fariseu. Ele falou, olha, a Bíblia fala que ele era um fariseu. Ele falou, eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumprir. Ele falou, nem um jota, nem um tio vai cair da lei sem que tudo seja cumprido. Os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não. Dando a entender que a lei seria exatamente cumprida como os fariseus gostavam, com rigorosidade. Jesus chega a falar em Mateus 19 assim, na cadeira de Moisés estarão sentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, todas, que vos disserem, observai e fazei. Mas não ajam como eles, porque eles dizem, mas não fazem. O que ele está dizendo? Que um gentil, um cristão, ele teria que ter um senso de justiça e seguir a lei melhor do que um fariseu. Então esse é um Jesus fariseu. Um Jesus que coloca acréscimos na lei com rigorosidade, que nem Mateus, que ele fala assim, está escrito em vossa lei, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se ao menos pensardes em seu coração em adulterar com uma mulher, você já adulterou com ela. Então ele torna a lei bem mais rigorosa do que a lei já era na época. Então nós poderíamos dizer que Jesus é um fariseu? Segundo Mateus, talvez. Mas aí que vem um problema. E os outros evangelhos? O evangelho de João é o que dá a impressão de que Jesus poderia sim ser um essênio. Porque os essênios eram uma seita judaica, é mencionado também por Flávio Josefo, e eles tinham um grau de pureza, né, e elevação de justiça superior às outras seitas, como os saduceus, fariseus, etc. Os zelotas. Os zelotas eram os rebeldes, tá? Inclusive tem uma hipótese de Jesus ser zelota também. Mas vamos pegar aqui a parte dos essênios. Os essênios plantavam o próprio alimento, eles moravam em regiões mais desérticas, eles não queriam se contaminar com impurezas, desde impureza sexual até impureza física. Então eles tinham um ritual que era parecido com o ritual de João Batista, onde eles mergulhavam para lavar o corpo. Só que não era um ritual de perdão de pecados ou coisa assim do tipo, era só um ritual de limpeza, porque eles achavam que a sujeira trazia impurezas, então tinha que estar sempre limpo. A sujeira é um tipo de impureza. O que lembra, inclusive, um pouco hoje os muçulmanos. Os muçulmanos, antes de pegar no Alcorão, eles lavam bem a mão, com água e sabão, tudo bonitinho, porque o livro é sagrado. Então eles acham falta de respeito você pegar o Alcorão com a mão suja. Nas sinagogas judaicas também tinha, acho que tem até hoje algumas, não sei se todas, mas tinha um tipo de uma pia, que também era para o judeu lavar a mão antes de pegar na Torá. Se ele fosse fazer a leitura da Torá, ele tinha que lavar bem a mão com sabão. Aí ele pegava lá aquela mãozinha, né? Ele nem encostava o dedo na Torá, só pegava aquela mãozinha de madeira assim, e ele ia lendo os trechos da Torá, as Parashás e as Haftará. Então os essênios, eles tinham esse mesmo sentido, só que no sentido deles era uma pureza total. Então, eles, antes do ritual deles, ou de fazer as preces, leitura da Torá, essas coisas, eles faziam um banho de purificação, para se limpar todos, para poder fazer qualquer serviço religioso. Segundo o José, ele passou acho que uns 3 anos com os essênios e ele aprendeu bastante com as seitas deles. Então, como o João é o único evangelho que mostra que Jesus batizava, que os outros evangelhos não trazem isso, mas para o crente não tem contradição nenhuma, é a palavra de Deus. Mas enfim, os outros evangelhos falam que Jesus nunca teve nada a ver com batismo, mas o evangelho de João dá a entender que ele batizava com seus discípulos. Então tem essa pequena hipótese de Jesus ter sido um essênio. Até porque o Jesus de João, ele prega uma elevação espiritual, você tem que nascer de novo, etc e tal. São esses elementos do evangelho de João que daria a entender que aquele Jesus daquele evangelho tem ou compartilha algumas características com os essênios. Agora, os de Mateus não. Entendeu? Fora que você tem outros evangelhos, como por exemplo o de Lucas, que já retrata um Jesus um pouco mais diferente. Já retrata um Jesus mais preocupado com os pobres, um Jesus combativo ali, alguns traços até se assemelharia aos zelotas, né, que era uma seita rebelde da época de Israel. Nem os outros judeus gostavam dos zelotas, né, que eles viviam querendo se rebelar contra Roma, etc. e tal. Então é complicado você definir exatamente qual grupo, qual seita Jesus pertenceria naquela época. Alguns chegaram a cogitar, quando começou na internet esse movimento judaizante na internet,
eles diziam que Jesus era um nazareno, que era uma seita que tinha na época, né? Porque Jesus é chamado Jesus Nazareno na Bíblia. Só que os nazarenos já haviam antes de Jesus, tá? É uma seita que já existia. Então fica meio improvável, né? Haver uma seita que pregava Jesus antes de Jesus. E tem uma outra seita aí que é mencionada em Atos, que é os do Caminho, que eu acho que é os mesmos dos nazarenos, acho que não tem diferença. E tinha também os ebionitas, né? Naquela época surgiam também judaizantes, aqui na internet, quando eu comecei, dizendo que Jesus seria um ebionita, porque os ebionitas eles pegavam pobreza, eles faziam voto de pobreza. A palavra ebion deriva de pobre em hebraico. E como Jesus falava muito dos pobres, para ajudar os pobres, etc e tal, fizeste aos pobres, a mim fizeste, o evangelho de Lucas é o que mais que se foca em pobreza, tá? Para quem não sabe. Bem-aventurados os pobres, a quem Deus revelou as coisas sagradas, não sei o quê. Então alguns acreditavam que Jesus pudesse pertencer a essa seita, dos ebionitas. Só que os ebionitas não aceitavam Paulo, tá? Então essa mesma galerinha aí que acredita que Jesus é ebionita, eles vão ter um problema a Paulo ali. Porque para eles Paulo era um herege e ele não era aceito nesses grupos. Não tinha uma epístola de Paulo sequer nesses grupos, tá? Agora, como o personagem é uma construção que você tem muitas mãos, você tem muitas influências diferentes, fica difícil você dizer quem realmente era o Jesus, ou se ele existiu. Então, se teve um Jesus que existiu, pessoal, nós nunca vamos saber se ele era ebionita, nazareno, se ele era docetista, se ele era essênio, se ele era fariseu, isso nós nunca vamos saber. Porque o que nós temos ali na Bíblia é uma mescla e visões diferentes acerca do mesmo personagem, tá bom? Tá aí, quem gostou do vídeo já sabe, ajuda aí no engajamento, dando like, comentando, compartilhe o vídeo, ative o sininho para ser notificado, ou entre na lista de transmissão, que aí você já sabe quando o canal envia um vídeo novo. Muito obrigado a todos aí que assistiram, paz a todos.